Fala, professor, e aí? Tudo bem? Como que você tá? Tudo certo aí? Bom, vocês viram que eu fiquei de férias, porque eu também sou filho de Deus e mereço, hein? Então a gente está retomando aqui, né, as publicações no canal, né? Mais uma vez aí para trazer conteúdo significativo para vocês e colaborar um pouquinho aí com a ciência. Pessoal, antes dessa pausa aí que a gente fez, né? Uma das perguntas que a gente recebeu aqui, né, no canal é referente às nossas análises de dados, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de como a gente faz esse nosso scout esportivo. E vocês vão ver que a gente analisa de duas maneiras, né? Quando é uma modalidade individual, tá? E quando é uma modalidade coletiva. Então, se você tem curiosidade, se você já curtiu a ideia, não esqueça, deixar seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Bom, pessoal, ó, então vocês já estão vendo a minha tela espelhada para vocês, tá? Eu vou pedir desculpa se às vezes eu olhar para o lado, né, que estou fazendo a gravação com as duas telas, e aí fica mais fácil para sincronizar aqui o vídeo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vocês estão vendo aqui, ó, que essa primeira planilha, né, a gente faz em estilo dashboard, né, justamente aí porque são vários atletas de cada posição. Então, quando alguém solicita para nós ali uma análise, né, a gente vai pensar muito em relação ao cliente, as necessidades, o campeonato que está disputando e assim por diante, tá? Então, né, um dashboard clássico, onde você tem ali por posição, composição corporal, né, peso total, massa magra, massa gorda, e aqui você consegue fazer filtros, né, onde eu estou apontando aqui para vocês, consequentemente para você conseguir ali direcionar para uma posição um pouco mais específica, tá? Um pouquinho mais abaixo aqui, vocês podem ver que a gente tem alguns testes, né? Alguns testes de campo, vocês podem ver que quando está zerado ali significa, né, que não tivemos atletas daquela posição. Então a gente tem ali teste ioiô, a gente faz aqui algumas análises, né? Essa classificação básica do ioiô, né? De você ter ali o VO2, depois as separações. Aqui abaixo, né? Um pouco mais analisando sobre a velocidade de pênalti da batida, né? Até para entregar ali para as equipes quem bate mais rápido. Só que aí tem o detalhe, né, pessoal? Quem bate mais rápido, mais forte, né? Não necessariamente vai fazer, não vai converter um pênalti. Então entra aí, por exemplo, a parte técnica. Então a gente sempre precisa, né, associar as duas relações, né, tática, técnica e a parte física, tá? O que eu tenho mais aqui para apresentar para vocês é um pouquinho mais aqui, ó. A gente tem alguns testes de salto, né? Salto vertical, junto com potência de membros inferiores. Tem teste de resistência, né? Flexão, abdominal, enfim. A gente faz um apanhado aqui de situações, como eu disse, né? De acordo com as necessidades do clube, né? Nesse caso, a gente está fazendo uma análise de um clube de futebol, e, claro, dentro das condições que nós temos e com as condições dos materiais disponíveis pelo clube. Então, a gente consegue fazer essa primeira análise. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só a nossa avaliação física básica, né? Porque a gente entrega também as nossas análises no Kinove, como velocidade da bola, deslocamento de atleta, a gente consegue ali fazer, se as câmeras estiverem adequadas e posicionadas da nossa maneira, fazer como se fosse ali um mapa de calor, em que momento que o atleta é mais agudo, que hora que o atleta não tem tanta aceleração, tanta velocidade, enfim. Então a gente consegue brincar com essas análises dentro das nossas tecnologias que a gente oferece na assessoria. Tá ok? Bom, pessoal, ó, então vocês já estão vendo aqui a minha tela, né, de uma modalidade individual, né, no caso do BIT que a gente está fazendo. Então, quando a gente entrega para o cliente, né, essa proposta, né, das análises dos dados, né, a gente já utiliza um outro sistema, né, a gente não faz ali em planilha Excel, até porque a gente
utiliza o poder estatístico de alguns confrontos, né, das informações do atleta contra ele mesmo, né, em diferentes jogos. Então a gente converte tudo isso, né, em uma apresentação e a gente entrega um dashboard de apresentação para esse atleta, tá? Então vou mostrar aqui para vocês algumas informações, ó. Então, por exemplo, né, no caso desse atleta, a gente fez uma análise de mais ou menos, né, 200 bolas, tá? E aí, claro, que o atleta, ele jogou com duplas diferentes, tá? E, consequentemente, teve jogos que ele venceu, teve jogos que ele perdeu, teve jogos que ele ficou, campeonatos que ele disputou ali, torneios melhor, que ele fez ali terceira ou quarta colocação, enfim. Então, são situações diferentes, até para a gente ter uma média, tá? Então, dentro dessas relações, eu destaquei aqui pelo menos 4 movimentos do beach tênis, automaticamente a gente teve uma média. É claro que, por exemplo, a hora que a gente olha o smash, esse atleta ele já conseguiu fazer um smash a 110 por hora. Só que, na média dos smashes analisados, ele bateu a 85 km por hora. Então, a gente consegue entregar essa informação para o atleta, mas a zona que ela é efetiva de ataque, em que zona de quadra ele tem ali uma efetividade de pontuação maior, que eu acho isso muito bacana, tá? E, claro, que além desses dados que a gente pode fazer, a gente tem dados de deslocamento, né? Qual é o deslocamento ali que ele faz em quadra, ainda que o beach tennis são deslocamentos ali, vulgarmente falando, laterais, né? Avançando, recuando, a gente consegue ali fazer uma entrega de informações, né? Para esse atleta. E quando a gente está presencial, pessoal, eu gosto de coletar alguns dados, né? No caso, nós gostamos de coletar alguns dados com GPS, com frequencímetro, que isso acaba tendo um poder de discussão maior de informação. Então, nesse caso aqui, o atleta ele foi fazendo várias situações de jogos, né? Então, a gente conseguiu quantificar ali uma distância boa de várias sequências, conseguimos converter e analisar gasto energético, dividimos por partida, por set, né? E isso acaba ficando com poder, né, de discussão, de análise para tentar, né, contribuir com a formação do atleta, contribuir para as evoluções do treinamento de uma maneira muito mais clássica. Então, né, vocês estão vendo que quando a gente faz essas análises, né, estatísticas, por exemplo, né, a gente consegue fomentar o atleta, né, de situações que ele pode evoluir e, claro, contribuir para a evolução no esporte. A gente tem uma certa diferença de quando trata os dados presencialmente ou trabalhando de maneira online, porque a gente precisa sempre entender uma contribuição que esse atleta vai oferecer para a gente. Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa apresentação, dessa curiosidade que a gente faz com o dashboard, tá? Então, se você tiver curiosidade, entre em contato com a gente, vamos marcar uma reunião aí para verificar ali as suas necessidades. E, claro, não esqueça, né, de compartilhar, de curtir, de deixar seu like. E se você não for inscrito, inscreva-se e fique atento aqui às nossas contribuições para a formação e discussão, né, dos nossos colegas, amigos e colaboradores. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço, né? E não esqueça, né? Meu nome é o professor Leonardo Breda, junto com o professor Paulo Henrique Consigliere, a gente formou o ATPCB, né? Para contribuir com informação esportiva, com conhecimento, ciência e análise. Fala, pessoal, vamos retomar aí, né? E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Um abraço.